Para mim, cara, o que acontece fala-se tanto em profissionalismo no Flamengo, em evolução, o Flamengo é maravilhoso, o Flamengo é referência, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. E aí a gente vê mais uma vez no que precisou se montar, se construir um planejamento adequado, a gente viu mais uma vez falhas claras e notórias, porque é real. Tem uma galera colocando, cara, o Flamengo está em marcha lenta, o Flamengo não consegue render, o Flamengo não entrega, os jogadores estão lentos, os jogadores não querem jogar, não tem envolvimento. Não é nada disso. O planejamento do Flamengo foi equivocado. Os jogadores não vão chegar no seu ápice ou numa forma física adequada para você disputar uma competição tão importante como é o Mundial de Clubes. E isso é inadmissível. Com todo o respeito, é inadmissível. Todos sabiam do calendário. Todo mundo conhecia e sabia a merda do calendário, do quanto seria complexo, difícil, conseguíamos jogar o primeiro trimestre. Alan, tá vendo que quis mandar o Vitor Pereira, ou quis trazer o Vitor Pereira e mandar o Dorival embora? Entendo. Com o Dorival, a equipe não tinha mais o que evoluir. Não ia passar disso. Não ia. Tem então a falta de entendimento tático? Tem, é verdade. Isso a gente vai ter, infelizmente, que pedir um pouco de paciência, ou ter, ou querer. Aí depende de cada um de vocês. A gente vai ter que entender que o problema não é o Vitor Pereira. Não deu nem tempo do cara trabalhar direito. Mas sabíamos disso. Até aí, ok. Só que a parte física, ela também ajuda a fazer com que os caras não entreguem a questão tática, a movimentação. Os caras tocam a bola e não tem movimentação para dar opção. E aí, isso dificulta muito. E além de não ter essa movimentação, os jogadores estão tecnicamente abaixo. Os principais jogadores do Flamengo, que são os homens de criação, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, não conseguem criar absolutamente nada porque também estão mal. Então você soma a parte técnica com a parte tática e a física, você tem, infelizmente, um time, que nos faz lembrar a era Paulo Souza, e aí começa todo aquele temor, todo aquele pânico. Porra, de novo isso, vamos trabalhar com o técnico tampão no meio do ano, olha o problema que se arrumou. A gente precisa aceitar e entender que o planejamento do Flamengo não foi adequado para que nós pudéssemos chegar e jogar o Mundial agora em fevereiro. Os jogadores estão aquém do que deveriam estar. E o Vitor Pereira, por si só, chega com algumas ideias e ele não consegue implementar porque os jogadores estão ainda muito estáticos. Não dão opção, não tem mobilidade, não tem movimentação. E a parte física deixa a desejar e compromete tudo. Então, assim, hoje, eu não estou falando apenas do resultado. Ganhamos do Boa Vista, 1-0, um placar mago. O Flamengo perdeu muitos gols. Beleza. Só que eu acho que na semifinal do Mundial a gente não vai ter essa sorte. A gente não vai ter essa oportunidade. E para piorar, a gente tem que entender que o banco de reserva do Flamengo não contribui em absolutamente nada. Porque quando a gente olha para o banco, a gente pensa num Cebolinha, que eu, Alan, decidi o ano de 2022 todo minimizar as críticas pelo fato dele não ter tido uma pré-temporada, dele ter iniciado com a rapaziada, com os jogadores, e ele está muito abaixo dos demais jogadores. Só que o Cebolinha também não contribui em absolutamente nada. É um cara que custou uma fortuna aos cofres do Flamengo, que chegou para ser um jogador que teria capacidade de fazer o 1 contra 1. Ele não parte, não dribla ninguém. A única jogada que ele fez, ele conseguiu ali uma tabela com o Gabigol no meio da área, que, por sinal, é o único que escapa de toda e qualquer crítica que a gente comece a fazer com relação ao Flamengo 2023, porque é um jogador que está sempre buscando jogada, sai da área para dar opção, tem criado, pela falta de capacidade técnica hoje, que fique claro, do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, que não conseguem, infelizmente, jogar bem, estão também muito mal, muito abaixo. E aí, a preocupação toda de todo torcedor rubro-negro agora é: qual será a postura dessa equipe no Mundial de Clubes que está prestes a começar? 7 de fevereiro é logo ali.
7 de fevereiro está chegando. E o Vitor Pereira não vai ter tempo para poder acertar essa equipe. E essa equipe não vai conseguir evoluir fisicamente de forma que possa disputar um grande mundial. Torço para que eu esteja completamente errado. Vou estar saindo daqui do Brasil para poder ir, pela primeira vez na minha vida, assistir o Flamengo no Mundial de Clubes. Tinha expectativa antes de iniciar o ano, tinha uma expectativa muito alta. Sou torcedor apaixonado, continuo acreditando, mas eu com uma preocupação muito grande hoje, né? Eu vou sair do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. E é frustrante, né? Ela não tem como não ser, porque é diferente de 2019, né, Bigode? A expectativa ela até existia, né? E como diz Alan Garcia, a expectativa é a mãe das frustrações, não é isso, Alan Garcia? E aí, a gente, antes de acabar 2019, antes de acabar 2022, né? Um pouco depois ali da Libertadores, a gente até acreditava, né? Falou, pô, manter esse elenco aí, contratar mais uns 2 ou 3, a gente consegue disputar. Hoje o cenário já é completamente diferente, né, Bigode? É frustrativo, né? Frustrante, desculpa. Expectativa eu não tenho. Eu já vi um Flamengo pior ganhar equipes fortes também, já vi. Eu lembro o Campeonato Carioca, a gente sempre. Campeonato Carioca, naquela trinca lá, 99, 2000, 2001, nós éramos inferiores ao Vasco. O Vasco tinha um timaço. Ganhamos do Vasco. Principalmente em 2000. 2000, o Vasco tinha um timaço, que era o resquício do Mundial de Clubes, que eles foram vice. Uhum. E a gente foi lá e ganhou o Campeonato Carioca. Copa Mercosul, a gente era um remendo de time e ganhamos do time da Parmalat, do Palmeiras. Pode acontecer, pode, cara. O Flamengo é um time capaz de superação da mística da camisa, mas se a gente pensar de uma maneira mais racional, desculpa, cara, não tem como. O Arthur até falou bem, se eu sou um torcedor do Al Hilal, como a gente viu o jogo do River Plate, como a gente acompanhou outros times quando ia enfrentar a gente, se eu sou um time do Al Hilal ou do Wydad Casablanca, eu vejo esse jogo do Flamengo e eu pergunto, tá todos os titulares aí? Alguém fala, não, tá todos os titulares aí. Só o goleiro que não? Desculpa, mano. Eu olhei, esse é o time do Flamengo? Esse é o campeão sul-americano? Não dá. O planejamento foi todo errado, galera. E o planejamento tinha tudo para dar certo. O Flamengo é campeão da Libertadores em 29/10 de 2022. Ou seja, há 3 meses atrás. Depois disso, haviam 4 jogos do Campeonato Brasileiro: Corinthians, Coritiba, Juventude e Avaí. Os jogos, a única, como é que eu posso dizer? A única coisa que a gente tinha para disputar era o valor financeiro, né? A única coisa a disputar era chegar o mais próximo possível do topo, né? Para conseguir um valor financeiro. A gente estima aí que a gente perdeu algo em torno de 4 milhões e pouco, com as derrotas e com o empate com Juventude. Pois bem, de lá para cá, vamos dar exemplo, eu não vou contar nem com Arrascaeta, nem Everton Ribeiro, nem Pedro e nem o Varela, né? Porque são jogadores que estavam na seleção brasileira. Vou contar com outros. O Santos, depois da final da Libertadores, o Santos não jogou mais. O Felipe Luiz, depois da final da Libertadores, o Felipe Luiz não jogou mais. Até porque estava lesionado. Né? O Rodinei saiu, o João Gomes também saiu, tá tudo certo. O Davi Luiz, o Léo Pereira, o Thiago Maia e o Gabigol só foram jogar o último jogo e todo mundo sabe o porquê. Você citou o Ayrton Lucas? Não, o Ayrton Lucas jogou a maioria dos jogos. O Ayrton Lucas, se não me engano, jogou todos os jogos. Tá. Tô falando desses 4 jogos, o Santos e o Felipe Luiz não jogaram nenhum. Foda-se se ele tá machucado. Ele pode ganhar férias machucado. Né? Sim. Beleza. Sim. O Davi Luiz, o Léo Pereira, o Thiago Maia e o Gabigol só jogaram o último jogo contra o Avaí. Todo mundo sabe o porquê. Não foi um planejamento para eles jogarem o último. Todo mundo sabe por que ele jogou contra o Avaí. Despedida do Diego. Era despedida do Diego no Flamengo, o último jogo do Diego, e os caras foram lá e disputaram. Vocês entendem que se há um planejamento sério,
a maior parte do elenco, a maior parte dos principais jogadores ganhariam férias no dia 30 de novembro, estariam aptos a voltarem para a equipe 30 de novembro, não, 1º de novembro. Vou botar 1º de novembro, para arredondar. Em 1º de novembro, os caras voltariam em 1º de dezembro. Em 1º de dezembro, físico, viado. Ah, mas o treinador não pode se apresentar, irmão. Foda-se. Preparador físico dele, bota lá, bota um preparador físico do clube, bota alguma coisa direcionada. Todo mundo sabia que o Vitor Pereira era o novo técnico do Flamengo. Bota lá. Ia estar todo mundo voando. E aí, quando o senhor Vitor Pereira voltasse no dia 2, ele ia ter 4 jogadores defasados. 5 jogadores defasados só. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Varela e Felipe Luiz. O último por lesão e os outros 4 por seleção. Né? O Arrascaeta foi eliminado em 2/12, teria que voltar em 2, né? Em 2 de janeiro. E o Pedro e o Coisa voltaram em 9 de janeiro, foram eliminados da Copa do Mundo em 9 de dezembro. Então é o seguinte, esse time, com um mês de preparação física, esse time ia estar voando agora. A gente abriu mão de preparação física. E aí eu pergunto para você, onde estava Gabigol quando o Flamengo jogou contra o Corinthians, contra o Coritiba, contra o Juventude? Ele estava fazendo o quê? Era férias, nego. Ele não estava fazendo porra nenhuma. Era férias. Só que era férias na malandragem. Férias de amigão, que o amigão deu. Aí no final, volta contra o Avaí. Ah, meu amigo está se despedindo do futebol. Eu vou lá jogar. Aí joga, perde ainda, né? Não vou nem falar de resultado. É. E a partir dali que tiram férias. Pô, irmão, isso não existe, caralho. Tem um Mundial de Clubes para disputar. Ou seja, no final das contas, esses caras voltaram com uma semana antes do Natal, uma semana antes do Ano Novo. Preparação física de uma semana para voltar dia 2 para fazer mais preparação física. E aí, quando o cara vai mexer no tático, no técnico da equipe, já está quase em cima da estreia do Campeonato Carioca. E aí, isso é um acúmulo de coisas. É isso. Eu queria saber o que o Santos fez depois da final da Libertadores. Eu queria saber o que todos esses jogadores fizeram ao final da Libertadores. E aí? O Flamengo tem que parar de ser colônia de férias de jogador de futebol. Inclusive, há relatos de que jogador de futebol pediram para voltar só no dia 2 de janeiro. Falta pulso firme. Aí os caras têm um amigão lá. Os caras não têm um dirigente. Não tem um chefe. Lembrar o seguinte, o Braz deveria ser chefe desses jogadores. Não amigo. É o amigão, é o contrário. Os jogadores é que mandam na porra do elenco. Aí fica essa merda aí. Um time andando em campo. E eu vou falar uma coisa pra você, ô Alan. Você falou do Gabigol. Ah, o Gabigol tá sobressaindo em cima da mediocridade. Porque eu já vi o Gabigol jogar muito mais do que ele tá jogando. Muito mais. Ele tá sobressaindo em cima da mediocridade. O Gabigol não é nem... Eu digo pra você que o Gabigol não tá jogando nem 60% do potencial dele. É que os outros estão tão merda que o Gabigol sobressai.